Olá pessoal, eu sou o Mário Trentin, seja bem-vindo a mais um episódio do PMOcast e neste episódio vamos falar sobre a transformação ágil, as fases de adoção do ágil na sua organização e o que você precisa fazer para começar, ou seja, por onde começar. E precisamos esclarecer algumas dúvidas antes de avançar por aqui. Tem outros vídeos e episódios meus falando sobre a gestão ágil, ágil versus tradicional e a gestão híbrida, que eu vejo como uma evolução da própria gestão ágil, trazendo outras camadas de governança necessárias. Mas existe um grande mal-entendido em confundir a gestão ágil com um framework específico, como o Scrum, por exemplo, que é o mais conhecido, ou então confundir a gestão ágil com alguns nomes, né? Gestão ágil basta ter um Product Owner e você tem gestão ágil, basta você ter sprints e temos gestão ágil, enfim. Esses pedaços da gestão ágil não compõem a agilidade como um todo e não são a base da transformação ágil na organização. O que é a transformação ágil na organização? Em primeiro lugar, a gestão ágil é um estilo ou uma abordagem que foca em minimizar processos e documentações, ou seja, reduzir a burocracia para um mínimo, um streamline processes, ou seja, emagrecimento da nossa burocracia ou processos, quebrando grandes objetivos em objetivos menores ou projetos em pedaços menores, de uma maneira flexível, participativa, ou seja, com o contínuo feedback e envolvimento dos principais interessados ou stakeholders, de uma maneira que nós possamos nos adaptar às mudanças como elas surgem. Ou seja, nós podemos partir de OKRs e distribuir isso na organização, podemos partir de objetivos em um projeto ágil e fazer a visão, o visioning, dividir épicos, funcionalidades, entregas e conseguir organizar esta coisa toda dentro de uma lógica, mas que permita que nós façamos o planejamento somente próximo da necessidade, com um mínimo de documentação, com um mínimo de processos, mas com um máximo de colaboração e adaptabilidade. Essa é a ideia geral. E a gestão ágil, ela está baseada no Manifesto Ágil, mas existem muitas abordagens, como eu mencionei. Temos Kanban, temos Scrum, Discipline Agile, que é um toolkit, temos Extreme Programming, entre outras. E a gestão ágil em uma organização, ou a transformação ágil, buscando a agilidade organizacional como um todo, ela vai muito além do que uma metodologia. A metodologia é a primeira fase de uma transformação ágil. Então você começa escolhendo um método ou uma metodologia, como por exemplo o Scrum. Se você pensar no Spotify Method, a Spotify adotou o Scrum. A metodologia permite nós termos orientações, direções e criar alguma padronização, ou seja, a sua equipe agora, ou as suas equipes, vão aprender a trabalhar juntas dentro de uma filosofia ágil, seguindo uma determinada receita, né? Embora ela não seja tão prescritiva como as abordagens tradicionais, mas nós temos que escolher, né? Vamos dizer ali, como um grande colega meu fala, você tem que escolher o santo para o qual você vai rezar, né? Não dá para você tentar adotar Kanban, Scrum, XP, tudo ao mesmo tempo, que vai virar uma salada de frutas, você vai pegar um pedaço de cada um e no final das contas não vai atingir nenhum objetivo. Então, primeira fase da adoção ágil ou da transformação ágil é metodologia. Escolheu sua metodologia, prover treinamentos básicos, começa os seus grupos de discussão, começa a adotar esta abordagem à risca, conforme está definida, aí nós vamos ter a aprendizagem, teremos feedback, retrospectivas, teremos melhoria contínua e podemos agora começar a nos preocupar com a arquitetura. Então, o que é arquitetura? Arquitetura organizacional, arquitetura de times, que eu já falei em outro podcast aqui sobre o Team Topologies e sobre as arquiteturas organizacionais. Não basta simplesmente adotar uma abordagem ágil se a nossa estrutura organizacional for uma estrutura de 20 anos atrás, certo? Então, a segunda etapa é você começar a fazer as modificações ou ajustes na sua arquitetura para que nós possamos ter um equilíbrio, um balanço entre colaboração, autonomia e controles. Então, definir quais vão ser
as interações da equipe, entre equipes, as funções, o funcionamento geral da sua organização é muito importante e nos leva, se podemos dizer assim, a um segundo grau de maturidade na gestão ágil, na agilidade organizacional. Bom, se você já está proficiente no método, em alguma metodologia ou framework ou uma abordagem, você está proficiente naquilo, as pessoas foram treinadas, entenderam, estão adotando o mindset, você foi capaz de reorganizar a sua arquitetura organizacional, as equipes, escritório de projetos, as funções, as áreas, agora nós precisamos partir para a automação. Encontrar o software ou a combinação de softwares que seja necessária para o suporte da sua agilidade, ela é fundamental. Não dá para nós dizermos que temos um ágil escalável na nossa organização se você estiver utilizando ferramentas manuais ou mesmo, vão num extremo aí, se você estiver utilizando quadros na parede ali com post-its. Como é que nós vamos poder ter equipes ágeis escaláveis, remotas, híbridas, distribuídas, se nós estamos utilizando esse tipo de ferramenta? Então, o terceiro nível de maturidade é pegar agora esse seu conhecimento e proficiência no uso de uma abordagem que você escolheu, a metodologia, você já fez as modificações desta metodologia e já revisou a sua arquitetura organizacional e agora vamos automatizar isso. Você pode utilizar Azure DevOps, Azure Comproject, Confluence, Jira, pode desenvolver sua própria ferramenta, pode buscar ferramentas low-code como Power Platform, Monday.com, também uma plataforma low-code, pode buscar várias soluções aí, mas encontre uma solução para apoiar e suportar a transformação ágil da sua organização. Uma curiosidade é que o Asana desenvolveu o seu famoso software Asana, um software as a service, uma plataforma, a partir das necessidades da própria organização em gerenciar as suas atividades, seus KPIs, as suas informações, seus projetos internos. Então, esta terceira camada, ou esse terceiro nível de maturidade de automação, é muito, muito importante. E num quarto nível, nós temos que pensar agora em combinar infraestrutura e tecnologia como um todo. Não só automatizar algumas das tarefas, mas nos preocuparmos agora de que toda a organização estará integrada, porque aí sim nós teremos o que chamamos de uma plataforma de gestão que combina metodologia, combina a integração de ferramentas dentro de um contexto de transformação digital, que vai permitir agora, aí sim, nós absorvermos as mudanças de uma maneira fácil. Conseguiremos acompanhar necessidades em relação à capacidade, disponibilidade, a movimentação entre projetos ou a interação entre projetos, e isso sim vai nos levar a um novo nível de agilidade organizacional, com possibilidade de dados, analytics, big data, e aí sim uma colaboração muito mais fluida entre as equipes, que vai trazer agilidade para a organização, como eu mencionei, não só agilidade dentro de uma equipe específica que adota o ágil, mas sim nas interfaces entre as organizações. Então, recapitulando, nós precisamos sim entender os principais papéis dentro de um framework. Se você for adotar o framework Scrum, por exemplo, formar muito bem o seu Product Owner, que é a interface com os stakeholders, e que ele vai ser o responsável por definir necessidades, apoiar a priorização dessas necessidades em termos de valor. Se você estiver utilizando o Scrum, você terá também um Scrum Master, uma figura essencial para ser o guardião dos rituais, dos métodos, processos, um facilitador, um coach ali dentro da sua equipe. E também a equipe, que pode ser uma equipe não somente de desenvolvimento, mas incluindo outras pessoas de não TI, uma vez que os projetos são de todos os tipos hoje. Então é muito importante que você escolha um projeto piloto para seguir essas 4 fases que eu expliquei para você. Então, a primeira fase, dentro de um projeto piloto, vamos escolher a metodologia, a abordagem ou framework.
poderemos escolher as pessoas corretas, formar os champions, ou as pessoas que vão levar isso à frente depois. Vamos começar a trabalhar esta metodologia dentro da organização, até que outros times sejam positivamente contaminados, o que o Spotify chama de cross-polinização, né? Como se fossem abelhinhas levando boas práticas de um time ágil para o outro. E aí sim, vamos poder repensar a estrutura da organização ou a sua arquitetura para um modelo que seja mais adequado ao seu funcionamento. E numa terceira etapa, aí sim, pensar em automatização, na quarta etapa, infraestrutura e tecnologia, e assim por diante. E para dar um depoimento aqui de quem já passou por isso, ou que estamos passando por isso também, nós observamos a nossa jornada de evolução na maturidade da Trentin Gestão e Tecnologia, uma organização que nasceu com características tradicionais em 2014, com definição de processos, aquele organograma no formato de hierarquia, engessado, organizado nas suas áreas e silos ali para poder entregar atividades de consultoria, de implementações de software para escritórios de projetos. E nos últimos anos nós temos evoluído bastante, graças a muitas pessoas que têm contribuído com isso nas diversas áreas. O Gustavo, meu sócio, diretor de operações, sempre se preocupando em termos não apenas agilidade dentro de uma equipe, mas agilidade entre as múltiplas equipes, os líderes aqui da área operacional, responsáveis pelo escritório de projetos, como Rafael, Johnny, as próprias áreas de operações e desenvolvimento de negócios, todas foram avançando para buscar uma melhoria dos seus processos face à organização como um todo. Não adianta nós termos melhorias em uma única área se essas melhorias causarem prejuízo para a organização como um todo. É o que nós chamamos de ótimo local, que não faz a otimização do todo. Nós precisamos fazer o contrário, repensar a arquitetura da organização para que as equipes se encaixem no todo e possam definir a sua melhor maneira de trabalhar, atendendo às interfaces, serviços, os seus compromissos com o restante da organização. E à medida que nós fizemos isso, nos últimos 2 anos e mais fortemente no último ano, buscamos fortemente a automatização dos processos dentro de uma infraestrutura de tecnologia única, o que nos permite hoje, em boa parte, ter eficiência, maior competitividade, ter informações sobre o andamento dos nossos projetos, das nossas tarefas, das nossas iniciativas, das nossas atividades operacionais dentro das diferentes áreas, o que traz para todas as pessoas, traz para todos nós, uma clareza muito bacana daquilo que a gente precisa fazer, das contribuições do que nós estamos fazendo para a nossa equipe, para a organização, e do que também é esperado por nós. Estamos caminhando nesta jornada de transformação ágil, na agilidade organizacional. Posso dizer para vocês que realmente é algo demorado e que leva tempo. Já comentei em outras oportunidades aqui o livro do Mike Cohn, Agile Enterprises, que é um livro que eu gosto bastante, que me abriu os olhos para várias mudanças que precisávamos fazer. E lá ele menciona que para você adotar a gestão ágil na sua organização leva em torno de 3 anos, e para que você se torne bom nisso leva 5 anos ou mais, né? Enquanto muitas vezes nós vemos essas promessas de nos tornarmos ágeis em uma semana, é possível ter o conhecimento de um framework, é possível adotar essa primeira camada de metodologia, mas realmente fazer a transformação organizacional, tornar a sua empresa como um todo ágil, leva tempo, bastante esforço. Nós estamos fazendo isso aí talvez nos últimos 3 a 5 anos, mas acima de tudo traz enormes recompensas, não somente no sentido de competências, produtividade, competitividade, mas acima de tudo em tornar as nossas equipes e a nossa contribuição, né, o nosso trabalho como grupo, como equipes, como organização, muito mais significativo, uma vez que nós conseguimos ver as contribuições e que nós podemos ver também de uma maneira transparente quais são os objetivos da organização e para onde todos estamos caminhando.
Então, deixo essas referências para você. Vou colocar aqui também um artigo da computer.org que fala como começar o ágil. Um outro artigo que eu acho muito bacana, que são as 2 décadas de ágil, um artigo científico que você vai precisar ter acesso aí a Elsevier para poder ler, mas é um outro artigo muito, muito bacana. E o livro do Mike Cohn, Agile Enterprises, que para mim é uma referência fantástica até hoje e continuará sendo sobre o que a gente realmente precisa fazer para transformar não só uma única equipe em ágil, mas a organização como um todo. Aproveita, deixa os seus comentários por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.